Então, galera, estou aqui com o nosso amigo Pastor Teles. O pessoal anda aí me xingando no YouTube, que eu coloquei uma menina que não sabe de nada e tal. E agora vamos falar aqui com o pastor, que entende muito mais que eu a Bíblia, pra gente ver o ponto de vista dele e o meu. Não é, Teles? Pois é, ô Maurício. Fico feliz, boa tarde, galera. Mais uma vez estamos aqui junto para falar do amor de Deus, do amor de Cristo para você. E juntamente com uma pessoa que não crê num ateu como o Maurício, né? E, bom, vamos lá. É uma breve conversa de perguntas e respostas, não é nada de debate. Quem sou eu para debater com alguém? Eu sou um simples ateu que não acredita em Deus. Não conheço a Bíblia de cabo a rabo, como os ateus normalmente conhecem. Já fiz a minha decisão, porque já cheguei à minha conclusão, aliás, sim. De acordo com o pouco que eu vi da Bíblia. Eu concluí que eu não devo acreditar na Bíblia e por isso sou ateu. Bom, mas falar nisso, antes de responder as suas perguntas, eu quero dizer para todos os ouvintes, para todos aqueles internautas que quiserem participar, pode deixar o seu recado, pode deixar o seu e-mail, nós participamos também com você, nós também vamos, porque o meu é pastortelesantos@hotmail.com, tá bem? Tô te aguardando, você pode responder também, tá bem? E pode perguntar também, seja o que for, para ajudar. Nós vamos combater um bom combate e guardar nossa fé. Isso que é o mais importante, né? A vossa fé. Bom, a nossa lá. fé. Então, Teles, é o seguinte. Eu fiz algumas perguntas para Regiane aqui num outro vídeo meu. Sim. E o pessoal caiu matando. Então, eu vou basicamente fazer as mesmas perguntas. Pode ser. Já não me lembro quais são todas, mas pronto. Vou fazer algumas das quais eu me lembro. Teles, vou chamar de Teles porque eu não... Não, fica tranquilo. Não me sinto bem falando pastor. Fique tranquilo. Desculpa lá. Bom, antes de você falou que não se sente bem, né? A Bíblia diz assim que nós não termos respeito ao Senhor, né? Agora eu digo ao Senhor, não nosso Deus, ao Senhor do mundo, ao incrédulo, né? Para nós não termos respeito, porque muitas das vezes, ô seu Maurício, é que nem você, ô pastor Teles, quer dizer, você disse algo que, por exemplo, olha, eu não me sinto bem te chamando de pastor. Não. Você sabe que eu te respeito e Sim, respeito muito a sua pessoa. Obrigado. Esse adjetivo de pastor que eu não fique tranquilo. Muito, fique super tranquilo. Pronto. Então vamos lá. Assim, Teles, você acredita no homem? Eu acredito no Deus que fez o homem. Não. Mas O homem é falho, né, Maurício? Sim, mas eu tenho que te fazer basicamente as perguntas que eu fiz no outro vídeo. Sim. Então, me responda. Você acredita no homem? Eu acredito porque o homem é a imagem de Deus, né? O homem que eu digo, não o homem falho, o homem cristão, o homem evangélico, verdadeiro cristão. Ok, então você acredita no homem. Acredito. Você acredita na Bíblia? Acredito, claro. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E, Teles, você tem 2 filhos, né? Tá aqui o Lucas. Tenho só 8, né? Sim, 2. Tenho só 8. Aqui em Portugal comigo. Aqui em Portugal você só tem um casal, filhos. Lucas e Thalita. Teles, e você difere os seus filhos no amor? Você ama um mais que o outro? Não, amo todos os iguais, desde os mais velhos até os caçulas. Eu sofro por eles, tenho sofrido muito por eles. Ô Teles, quando você vai dar um prato de comida, nós vamos falar aqui dos seus 2 filhos que estão aqui, que é para simplificar mais a minha pergunta. Quando você vai dar comida para os seus 2 filhos, para o Lucas e para a Thalita, você dá uma comida diferente para um da do outro? Ou você dá a mesma comida para os 2? Isso aí vai dos gostos deles, né? Vai do gosto dele. Sim, eu não posso um exemplo. Se o Lucas gosta de farinha... Tá, mas vamos imaginar que os 2 têm o mesmo gosto. Sim. Você dá a picanha para o Lucas e dá um ovo frito. Não, se eles gostam e querem, me pediram, eu vou dar para fazer uma força e dar para eles. A mesma comida. A mesma comida. Para não haver atrito, né? Eu acho que é o mais justo, não é? É justo, é claro. Ô Teles,
Então, de acordo com isso que você disse, Deus é o pai do ser humano, Sim. certo? Certo. E você saberia me responder, então? Olha, uma igreja evangélica. Pois Paramos é, bem em em frente, uma igreja para você evangélica. ver como Deus está seguindo. Nós a estávamos gente. fazendo uma viagem aqui e paramos para fazer esse vídeo. Pois, e Ó, paramos justamente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Pentecostal De Torres de Vedras. Torres Vedras. Isso é muito... Aleluia, irmão. É aleluia mesmo, glória a Deus. Ô, por Teles, isso. então vamos lá, voltando. Você acha... Nós estávamos falando de comida, né? Você acha justo o seu Deus dar uma comida farta para uns e outros morrerem de fome? Você acha justo? Olha, é assim, Deus ele dá justo, ele dá a medida justa para cada um dos filhos. É como aquele filho que ele tinha, o pai deu tudo para ele, mas ele pegou a sua parte, tinha 2 irmãos, pegou a sua parte e saiu. Só que depois ficou gastando, ficou pecando, fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e aí voltou depois, no final, quando já não tinha mais nada, voltou. E só que o pai ainda o recebeu com os braços abertos, que é o filho pródigo. Então é assim, o que está acontecendo, muitos estão pecando, muitos estão caindo, muitos estão deixando a desejar as coisas de Deus. É por isso que muitas das vezes, mas poxa, fulano está com fome, fulano está passando isso, por aquilo. Não é Deus, aí é o próprio homem em si próprio que faz esse próprio pecado, esse próprio mal. Ó, Teles, então, você acha que você tem um propósito para Deus? Você, o Teles. Se eu tenho propósito... Você acha que você faz alguma coisa sem que Deus permita? Olha, Sem que seja a vontade de Deus? Não, é assim, não deu ainda para entender bem a sua palavra, Então vamos sua lá. pergunta. Você, todos os seus atos, tudo que você vai fazer, Deus permite que você faça? Vou simplificar. Você acha que só cai uma folha de uma árvore se Deus permitir? Sim, claro. É? Até um cabelo. Então da sua tudo que cabeça. você faz é porque Deus quer que você faça Permitiu, assim. sim. Certo? Sim. Então se você não distribui a comida para esses que estão passando fome, então foi Deus que permitiu que você não distribuísse, certo? É assim, ô Maurício, por linhagem, cada linhagem, por exemplo, Etiópia. O que foi que aconteceu com a Etiópia? A Etiópia foi por causa da rainha de Sabá. Se apaixonou por Salomão e ali foi, pegou a arca do concerto, ela e o filho levaram para a Etiópia e ali veio uma grande maldição. Aquilo ali não adianta Michael Jackson, não adianta cantores do mundo tentar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Onde Deus põe a mão, ninguém consegue. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e que Deus fecha, ninguém abre. E foi isso que aconteceu, para ser objetivo. Então Deus amaldiçoou os etíopes. Pois, infelizmente. Então. É difícil, dói, né, falar isso. Então, mas foi uma maldição que veio sobre eles. Mas eu li assim muitas partes da Bíblia em que diz que Deus é bom. Deus é maravilhoso. E um ser bom amaldiçoa uma nação. É a mesma toda. coisa. Você fez uma pergunta para mim no começo dos meus filhos, quando eu disse que eu tinha 8, e cada um tem um pensar diferente deles. Meus filhos, 8, mas cada um tem um pensar diferente. Certo. Que nem esses dois Mas aqui. o seu amor por eles é diferente? Não, é igual. Sim, agora eu pergunto para você, voltando lá na pergunta que você me fez, o meu filho, o Lucas muitas das vezes eu vim pegando no pé dele, porque Lucas tem que fazer isso, eu quero que você faça isso, que você ande assim, porque foi a maneira que eu aprendi, porque papai e mamãe também foi da mesma forma. Entendeu? Agora, se o meu filho for criado numa linhagem de pecar, numa linhagem pecaminosa, qual é a tendência do meu filho? Então aí você acha que ele deve ser castigado? Claro. Qual filho que... Teles, boa. Entramos num assunto bom. O que é amor? Amor é dedicação, aquilo que Deus é por nós, aquilo que Deus faz. Se você abriu a boca somente no seu pensar, Senhor, olha, só no seu pensar, Senhor, eu preciso de ter uma vida digna. O que é uma vida digna? Quando se fala de vida digna, todo mundo pensa que é riqueza. Não é riqueza. Saúde,
Não é prosperidade, é vida. Vida e vida com abundância. Ok, e medo? O que é medo? Medo é assim, medo e apavor. O cara anda na rua, aquele que não tem Deus, e tem medo de morrer. Porque a pessoa, o cristão que tem Deus, ele não anda com medo. Ele anda no temor. Agora, se ele tiver em pecado, ele anda com medo. Teles, amor e medo andam juntos? Não, claro. Não? Não. O amor É não anda. impossível o amor e o medo andar juntos, certo? É como eu estou dizendo, Maurício. Se a pessoa estiver em um pecado... Não é isso que eu estou perguntando. Sim. Agora vamos esquecer religião. Amor e medo andam juntos? É no homem do mundo, sim. Ele fala que ama e ao mesmo tempo ele tem medo. De O homem do mundo. É. Um O homem que servo não é o de cristão. Deus, não. Não, porque o servo de Deus, ele está ali quando é servo de Deus, ele está 24 horas ligado no céu. Ô Teles, então, você ama medo ou você ama Deus ou você tem medo de Deus? Não, aí é temor. É o que eu estou dizendo para você. Temor Não, é temor, medo. não. Medo é quando, um exemplo, eu estou em falha, eu estou saindo, eu não estou na igreja, um exemplo, eu não estou na igreja, que nem eu vejo muita gente. Ai, ali tem um ladrão. Se ali tem um ladrão, peraí, mas você não tem Deus? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas pera lá, Teles, pera lá. E por que eu vou ter medo? Medo e temor não é a mesma coisa? Não. Temor é temor a Deus. Então define para mim aí o que é medo de Deus e o que é temor de Deus. O temor é quando você erra contra Deus. Esse é o temor. Nossa, eu errei contra Deus. Eu pensei contra Deus mal. Eu fiz... Agora, a blasfêmia é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ainda é pior. Porque não tem perdão. Agora, quando você pega só contra Deus, é simples, tudo bem. É perdoador. Agora, contra o Espírito Santo de Deus... Então, temor e medo são diferentes. São diferentes. Perante Deus. Perante Deus, sim. E você acha, Teles, que segundo a Bíblia, e muitos religiosos dizem, nós temos o livre-arbítrio? Sim, claro, a Bíblia diz isso. E nós temos? Temos livre-arbítrio. Por isso que não adianta, eu estou aqui e creio que muitos ouvintes bíblicos que estão lendo, muitos leitores da Bíblia, sabem bem disso. Me perdoe da pergunta que você fez. É o livre-arbítrio. Sim, esse livre-arbítrio é assim, Deus deu a vida, ele tem 2 caminhos, o errado e o certo. Agora você escolha. Então, vamos lá ver uma coisa. O livre-arbítrio é o seguinte, não sei se é isso que eu entendi, mas eu acho que sim. Me corrija se eu estiver errado. Deus criou você. E para você ser salvo de uma coisa horrível, você tem que caminhar ao lado de Deus. Sempre. Se você desviar, você vai para o inferno. Claro. Então, se você fez algo totalmente oposto do que ele quer, não é do que ele quer, totalmente oposto da lei do Senhor, da lei claro. dele, do que ele quer. Sim. Então, você não tem livre-arbítrio. Temos. Porque, olha, atenção. Se você está aqui em 2 ruas, certo? Temos aqui 2 caminhos. Temos esse caminho e temos esse. Aí sim você tem livre-arbítrio. Você vai caminhar para chegar em um determinado lugar. Só que você tem 2 caminhos. Um vai ser mais fácil e o outro vai ser mais difícil. Mas você vai chegar no mesmo caminho. No mesmo ponto final. O livre-arbítrio da Bíblia não. Você é proibido de seguir o outro caminho. Não. Completamente proibido. Não. A partir do momento que você sabe que ao você dar ali 5 passos, você vai cair num abismo, numa larva de fogo, não faz sentido nenhum, pois não? Não. Você vai dar 5 passos para cair no abismo, né? Num balde, numa caldeira? Pois. Vai ou não? Não, de maneira nenhuma. Então você não tem um outro caminho, você vai ter que seguir a Jesus. Mas é o que eu estou dizendo, veja bem, você disse, viu na Bíblia, cita, são o quê? Livre-arbítrio, mas existe 2 caminhos. Um é uma porta larga, o outro é a porta estreita. A porta para se pegar e se ter a salvação é uma porta pequenininha. Mas se ter a salvação do abismo. Não, por que do abismo? Ué, a salvação não é livrar você do inferno?
É nos livrar do inferno. E para isso, o quê? Temos que fazer Então- aquilo que Deus pede, aquilo que Ele manda. Então o livre-arbítrio não existe. Existe. Você só tem um caminho. Não. É seguir Jesus. Mas isso é desde o início. É assim, no mundo, a Bíblia diz muito claro, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então você nota que existe somente um caminho, ô Maurício. Somente um caminho. Não existe dois. A gente fala, o livre-arbítrio, Deus deu a vida. Ele deu a vida. Agora você quem vai escolher. Ô Teles, vou acender aqui a luz porque já começou a escurecer. Pois. E eu não dava nem para ver, né? Ô Teles, segundo essa sua analogia aí, eu discordo completamente do livre-arbítrio porque você não tem dois caminhos a seguir. Você só tem um. É céu e inferno, né? Esse é o inferno. Mas qual é o que, como é que se fala? Vamos supor, por exemplo, é que nem o branco, a escuridão e a claridade. Você não vai deixar de andar durante o dia para poder andar à noite, porque na noite você vai ver buraco, vai cair e escorregar, vai entrar e cair dentro. Agora durante o dia você está enxergando tudo. Concorda comigo? Sim. Então é a mesma coisa a igreja. Existe, como você diz, mas é só um caminho. Não, existe dois caminhos. Dois caminhos. É. Um para chegar no paraíso e outro para chegar numa caldeira pegando fogo. Sim, que é o... Então, qualquer pessoa que pense um pouquinho não vai querer ser queimado. Não, vivo, porque né? por isso que não é que ele é obrigado a aceitar Jesus. Ele é obrigado, ou ele Não. aceita Jesus ou ele vai cair dentro da caldeira. Não, porque assim, agora, Maurício, apesar que eu me atrapalhei aqui um pouco, mas eu vou dizer uma coisa para você. É muito simples. Quem quer viver numa vida longa, quem quer viver numa vida boa, uma vida de amor, de afeto, é claro que existe aqui um caminho longo, existe um caminho estreito, mas esse caminho, essa porta estreita, ela é a porta, você sabe que é a porta da bondade, do amor, do carinho, do afeto e da compreensão. Agora, por que eu vou para uma porta larga? Eu sei que lá na frente eu vou ter tudo, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou curtir, eu vou prostituir, mas eu sei que ali vai ter um abismo, e nesse abismo eu não vou para o céu, eu vou direto para o inferno. Por que isso? Eu que te pergunto. Não, Cadê o livre-arbítrio? E se eu não quiser seguir nenhum dos dois caminhos? Mas aí é que tá. Você tem que escolher. Você Isso vai escolher seria um. livre-arbítrio? Não. Não, por quê? Não, olha lá. Olha, aqui tem uma faca e aqui tem um Quem revólver. foi que fez você? Aqui tem uma faca e aqui tem um revólver. Você quer morrer por qual dos dois? Não quero morrer por nenhum dos dois. Quero morrer naturalmente. Isso é livre-arbítrio. Na presença de Deus, se você estiver na presença de Deus, você vai morrer. Nada disso. Só se eu estiver na presença dele. Se você estiver na presença dele. Mas eu não quero estar na presença dele. Bom, Então agora é assim, é como eu estou dizendo, você tem a sua escolha, né, Maurício? eu vou pro inferno. Pois é. Você vai porque aí você não está Cadê fazendo. o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está aí. O livre-arbítrio está aí. Você é livre para escolher a sua vida. Então você não acha que você já não acha que esse livre-arbítrio é uma ameaça? Ou Do que se queixam segue, os homens, senão dos seus próprios pecados? ou você segue Jesus, ou você vai arder a eternidade no inferno. Pois, isso é uma pura realidade. Isso aí não adianta correr, porque é verdade. A gente sabe que é livre-arbítrio, mas por que? Se eu tenho possibilidade de servir a Jesus, por que eu vou servir ao mundo? Mas não foi Deus que criou o mundo? Foi ele que criou, mas infelizmente o homem colocou o dedo. O homem ou o diabo? O homem, é Mas- claro, o diabo e o homem junto. Mas espera, deixa eu entender. Segundo o que diz a Bíblia, lá em Gênesis, quando tudo começou, Pois, tava Adão e Eva, tal, no paraíso, foi. não é isso? Tô enganado? Não, verdade, é verdade. E, entretanto, surgiu uma cobra falante. Pois é, ela foi usada pelo diabo. Né? Uma cobra atrapalhou todo o plano do ser bondoso Deus. Uma cobra. Pois. Então quer dizer que ele não é tão poderoso assim. Não, atrapalhar não atrapalhou. Isso eu digo a você. Ele modificou tudo? Porque A cobra não modificou tudo? Mas tudo tinha que acontecer para ser escrito. Então Tudo. Deus Foi permissão de Deus. foi permissão de Deus. Foi permissão dele. E quando Adão estava escondido atrás da árvore, Então, Deus também não sabia que ele estava lá. claro que sabia.
Claro, Mas e foi por ele que criou Mas Adão e por que Deus procurou Adão, então? para ver a resposta de Adão. Tanto é que Adão mesmo caiu em contradição da mentira. E segundo o O nosso Deus Todo-Poderoso, o vosso meu Deus, Papa, meu Deus. Papa Bento... Ah, não, é o Francisco, né? Ah, é. Não, O isso Papa daí já não Francisco conheço. disse que Adão e Eva não existiu. Claro que existiu. Mas- Deus fez Adão do barro, Mas... o homem do barro, tirou uma costela onde fez Eva. Mas isso está na Bíblia. Sim, está na E Bíblia. quem escreveu a Bíblia? Foi inspirada, Mas foi quem deu escrita início pelo... na Bíblia, quem deu início na Bíblia foram os católicos, Sim, sim, certo? sim. Então, hoje o representante de Deus, no caso, o sucessor de Pedro, é isso, não é? O Sim, Papa é o sim. sucessor de Pedro. Não, ele... disse, de acordo com a Bíblia, sim, né? Não tem nada a ver. Não tem Não? nada a ver, não. Não é? Então, Papa, pra mim, ele não representa nada na Terra, pra mim. mas porque você é Infelizmente. evangélico. Não, mas mesmo assim, bem antes de eu ser evangélico... Quando você era católico, você não dizia isso. Não dizia... Ou você dizia... nunca foi católico? Não, eu nasci num berço... Não é evangélico, eu nasci num berço católico. Então, mas olha lá. Desculpa Mas eu falar. não tinha ele como nada. Mas os católicos têm o Papa como o representante maior de Deus aqui na Terra. Olha, eu só digo uma coisa pra você. Pra mim ele não representa, nunca representou e não representa nada. Não só pra mim, mas pra muitas pessoas. E o pastor da sua igreja representa alguma coisa? Representa porque é assim, é um sacerdote, ele é escolhido por Deus, não foi escolhido por dedo, ele foi escolhido por Deus, foi chamado, né? Primeiro tem que ter o chamado, foi chamado por Deus, e enfim, depois de ser chamado por Deus, foi ali, olha, vai ali, põe entre quatro paredes, todos os povos, como fez ele com Noé, não é? Deus não fez com Noé a mesma coisa? Os homens ali tudo viraram as costas enquanto Noé estava falando lá. Deus chegou para Noé e falou: Noé, vá lá então, olha, faça aquela arca assim, 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 ponha betume ela e chame o povo. O povo virou as costas, dizia que ele era doido, que ele era louco. Aí no final, o que ele fez? Olha, Deus, ninguém tá dando atenção a mim. Não tem problema, vá lá e pegue um casalzinho de cada animal. Para você ver que os animais teve mais valor do que os homens. Por quê? Porque os homens são falhos. Mas, Otélis, mais uma boa questão. Qual é a pior espécie de animal que existe na Terra? Olha, para mim nenhum. Porque todos foram criados por Deus. Não, mas, certo. Mas, em termos de moral, de atitudes, De atitude. no meu ponto de vista, eu acho que o ser humano é a pior espécie que há. Infelizmente, Deus, quando criou o homem, criou a imagem de Deus. Mas você discorda comigo de que o ser humano, entre as espécies animais, é a pior que há? É assim, se você analisar, se você basear bem, infelizmente, agora atual, nessa década de agora, o homem está matando sim, mas isso tudo é bíblico. Sim, mas... Isso tudo é bíblico, Então- é o finais dos tempos, né? Mas isso sempre existiu. Não, mas isso aí é assim, o Maurício. Já é o final dos tempos, já é o final da década de Apocalipse já. Nós estamos vivendo Apocalipse. Mas Apocalipse, ô Teles, de acordo com o que eu tenho visto aí, tudo que acontece hoje sempre aconteceu. A diferença é que a gente não tinha a informação que temos hoje. Pois. Né? Antes havia um terremoto ali no Japão. Quem sabia disso era só quem viveu aquilo. Pois. Ninguém mais ia ver como é que era, porque hoje a gente vê como é que acontece um tremor de terra causada por uma placa tectônica, né? Infelizmente é assim desse jeito. Mas eu quero dizer que agora não. O mundo está evoluindo, a ciência está crescendo, mas quando a ciência começar a crescer é porque já seria os finais dos tempos. E Em isso relação à ciência, você acredita na ciência ou você acredita mais em Deus do que na ciência? Não, eu acredito mais em Deus, é claro. Então me diga uma coisa. Um casal está casado há 30 anos. O sonho desse casal sempre foi ter um filho. E nunca teve. Isso é por quê? Deus não quis? Não tem nada a ver, viu, Maurício? Não. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Samuel, 1 Samuel, que Ana, Eucana e Penina,
Uma tinha muito filho, a outra não tinha. E aí Ana não tinha. Só que Ana chorava dia e noite, de noite e dia, porque você sabe que no passado quem tinha filhos era presente, era dádiva, era rico para eles. Era a riqueza maior que existia. E infelizmente, ali Ana nunca teve nada, enquanto Penina tinha muitos. Então não é Deus que comanda se você vai ter um filho ou não. É Deus que comanda. Tanto É ou não? se humilhou. Mas ali ela estava numa prova. Não. Ela estava numa prova. Mas a pergunta que eu te fiz é a seguinte: uma mulher que quer ter um filho, é casada há 30 anos. Cadê a humilhação Ela dela? não engravidou porque ela não quis, aliás, porque Deus não quis, ou porque ela tinha uma doença qualquer, ou... Não, podia ter uma doença, mas ela tinha Mas se como Deus ser quisesse, curada. ela Sim, engravidava. sim. E Porque se não Deus quisesse, podia curar. Deus então, podia curar. então ele não quis que ela tivesse. Não, Não quis. não. De Você forma nenhuma. afirma definitivamente que ela Afirmo, não quis, definitivo. que ele não quis. Não. E se eu te disser que essa mulher fez um tratamento através da ciência e engravidou? Não, isso daí já não é... Veja bem, já não pode ser por Deus. Aí já foi ela que forçou. Então, mas vem cá. Deus intervém ou não na pessoa ter um filho? Sim. Para vir, para sofrer, para vir, Mas- para não permanecer com saúde, para não permanecer... Não, Teles, mas espera lá. A pergunta que eu estou te fazendo é a seguinte: Deus intervém sim ou não? Sim. Então, se ela não teve durante esses 30 anos, foi porque Deus não quis. Porque Deus não quis. A viu? partir do momento em que a ciência quis que ela tivesse o filho, ela teve, então a ciência passou a rasteira em Deus. Mas a ciência como assim? A ciência, ela fez um tratamento Sim, aí de Deus teve o fertilização filho. e teve um filho. Teve filho, Então sim. a ciência passou a rasteira em Deus. Não passou. Não? Não, Então não Deus passou. permitiu. Deus permitiu. Ela não fez o tratamento. Deus usou a mão daqueles ali até Ah, é? para ela. Porque se ela tivesse dobrado seu joelho, clamado a Deus, Então ela não dobrou. clamar-me e responder-te-ei. Então ela não dobrou, insistiu em não dobrar, pagou para a ciência. Ela preferiu gastar. Pagou pagar. para a ciência para ela Pois. engravidar, ela engravidou. Ela também passou uma rasteira em Deus. Não passou rasteira em Deus. Em Deus ninguém passa rasteira. O ser Então, humano nunca então me pode dizer explica isso. como é que é isso. Ela simplesmente gastou. Ela precisou. Se ela não sei se ela tem dinheiro. se Então não tem. Deus mostrou para ela o seguinte: olha, você vai ter o filho, mas você vai ter que gastar agora, que é para você se ajoelhar aos Para meus se pés. humilhar, ela tinha que ter se humilhado. E porque não se- fez. E se ela ela- não se humilhou. Não se humilhou, porque se ela tivesse se Aí humilhado, ela pagou para a ciência. então ela preferiu pagar. Mas se ela tivesse... Aí Deus permitiu. Agora a criança ainda está viva? Sim, a criança saudável, perfeita. Pois é, mas você veja bem, a ciência ultimamente está sendo, não como você diz, não passou rasteira sobre Deus, nem Deus. Mas uma coisa eu digo a você, Está sendo eficaz. não é eficaz. Eficiente, está sendo. Está sendo eficiente, mas assim, Mas com a permissão de Deus. com permissão de Deus, claro. Porque o Deus deu sabedoria ao homem. Deus deu entendimento. Mas o cara estudou a vida inteira, Teles, para fazer aquilo. E Lucas era médico, o que aconteceu? Ele deixou da medicina e preferiu andar com Jesus. Tá bem, Teles? Mas em relação a esse caso, que são milhares que acontecem pelo mundo afora, a mulher conseguiu, através da ciência, ter um filho. Eu quero só te fazer uma pergunta. Esse filho que ela conseguiu, através da ciência, tem alma? Tem, é abençoado, claro. Ah, Porque então- foi permissão de Então Deus. a ciência passou mesmo a rasteira em Deus. Não passou, E não fez, passou, não além passou. de fazer uma mulher forma engravidar, nenhuma. fez uma alma também. Não, fez uma alma para Jesus, fez. Mas A ela... ciência fez uma alma para Jesus. Não foi a ciência quem fez. Porque se Deus quisesse, naquele momento, tirar a vida daquela criança... Aí não quis. Então, mas não quis, ele permitiu, quis, ele porque ele permitiu. viu, ele provou ela todo o tempo. Mas ela, em momento algum, se ajoelhou. Mas uma coisa eu digo a você, mais cedo ou mais tarde ela vai aceitar Jesus. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa virá, acontecerá, até mesmo com ela ou com a criança, onde ela virá... Uma doença, no caso. Sim, por exemplo. Mas Mas- isso é ela mesma que vai buscar, Mas pela olha lá, ciência que fez. Agora você já tá, tipo, profetizando uma doença. Não, de forma nenhuma, não, isso jamais. Eu digo assim, o homem é tão falho, é a mesma coisa que... Eu estou procurando usar menos a Bíblia para as pessoas também, os ateus, poder entender, Sim, perceber mais. É isso que eu quero. Então, estou usando menos a Bíblia, mas falando dentro do contexto, dentro da Bíblia, para as pessoas entenderem. É assim, eu até me perdi agora, meu pai.
da rasteira que a Sim, Deus não dá. Deus, ele dá permissão, ele vai fazendo, vai dando corda. Então a mulher viveu 30 anos implorando ou querendo o filho e Deus não permitiu. Agora precisa Aí saber a ciência... o que ela fez, precisa saber o que ela fez. Mas isso é uma coisa natural, Teles, que muitas mulheres não podem ter filho. Mas isso tudo é permissão de Deus. A mulher ter filho, a mulher não ter filho. É só madre Deus que permite. cerrada. Sim, é claro. Tudo que tem na terra é permissão de Deus. O que não está na terra é permissão de Deus. Tudo é por Deus. Ô Teles, agora me diz uma coisa. Pessoas de outras religiões, de outros países, que não conhecem o seu Deus, vão pro inferno? Olha, não. Ainda porque assim... Mas ele não aceitou Jesus? Ele Não é o que eu estou dizendo. Não seguiu o tal do caminho do livre-arbítrio? Ele foi por outro caminho. Não, mas espera aí. É assim, a Bíblia diz muito clara. Só quando todo mundo for evangelizado é que é a vinda do Senhor. Quando o mundo todinho ser evangelizado, e tem muita gente para evangelizar. Então ainda falta muito. Falta muito. Então ele vai demorar para vir. Nada disso. Deus, no piscar de olho, ele pode fazer tudo isso. Num piscar de olho. Segundo até. Maurício. Agora eu gostei desse Deus, o cara é poderoso mesmo. Não, ele é maravilhoso, ele é sublime. Eu vou dizer para você não só um pedacinho. Eu, por exemplo, eu nasci dentro de um berço católico, onde nós íamos para macumba. Porque se fosse bom não seria macumba, né? Seria bucumba, né? Mas é uma religião. Sim. Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei nessa tal macumba e foi indo. Mamãe ia, papai não ia. Mas papai pegava as coisas que tinha nas encruzilhadas, levava para casa pra gente comer. E aí no eu fundo... como também. Isso aí... Não, isso é... Agora não, hoje em dia eu não como, porque o Deus que eu sirvo é tão rico, tão milionário. Você não come? Não, eu não como. Não é que eu... Não vai dar problema nenhum. Mas eu te dei um doce ontem, lembra? Aquele doce eu ganhei de uma cena lá do Cosme e Damião. Foi orado. Eu pedi para Deus abençoar. Abençoa meu pai, porque tudo que nós comermos. Nosso vídeo hoje vai ficar muito comprido, nós vamos fazer outro. Tá bem. Obrigado, e vamos gente. Continuar com esse debate. Com essa conversa. Isso não é bem um debate, que nós somos dois amigos. Dois amigos, verdade. Obrigado, meu ouvinte. E depois a gente mete outro vídeo aí. Ok, obrigado, um abraço para vocês.